Uma pessoa iniciante em inglês me fez várias perguntas lá no Instagram e eu vou responder elas aqui também. Então fica ligado porque uma dessas perguntas pode ser a sua. Fala pessoal, Ingrid aqui. Já percebeu que qualquer coisa nova que a gente vai fazer no início, ela vai ser um pouco difícil? Seja começar a aprender um novo idioma, tocar um novo instrumento, aprender a cozinhar, independente do que a gente for fazer de novo, essa coisa nova pode ser difícil. Com o inglês é a mesma coisa, mas aqui eu quero simplificar a sua vida para você que é iniciante básico no inglês. Nesse vídeo eu vou responder umas 6 perguntas, então vão ser 6 dicas aí, 6 conselhos de coisas que vocês iniciantes podem estar fazendo para aprender inglês cada vez melhor. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e let's go! A primeira pergunta é a seguinte: você acha que música infantil em inglês ajuda para quem é iniciante? E você não é mais criança? Então, eu achei essa pergunta bem interessante. A gente sabe que música infantil é música para criança. Ingrid, música infantil ajuda? Sim, ajuda. Você vai aprender umas regrinhas, você vai aprender coisa de gramática de uma forma legal, descontraída. Você vai até mesmo aumentar seu vocabulário. Sim. Mas eu particularmente, na minha opinião, eu acho que a música infantil, para você que não é mais criança, eu acho que seria um nívelzinho um pouco abaixo. Mas se isso funciona para você, use e abuse, tá? Aqui é a minha opinião. Mas se para você, música infantil funciona, você gosta, você aprende, você acha legal, por que não escutar? Escute. Se algo te ajuda, faça esse algo. Mas também nada te impede de você estar escutando músicas adultas. Então, você pode escutar as músicas infantis, mas também pode escutar as músicas adultas. Capiche? A próxima pergunta. Você acha que 1 hora por dia de estudos de inglês tá bom? Eu acho muito interessante porque essa questão do tempo para estudar inglês sempre pega muita gente. O negócio é o seguinte: primeiro você tem que avaliar o tempo que você tem disponível. Quanto tempo você tem disponível? Olhando a sua realidade, a sua vida, a sua rotina, quanto tempo você pode dedicar para estudar inglês? E outra pergunta, quanto tempo, o que você pode sacrificar, o que você pode deixar de fazer para dar mais valor ao inglês? Feita essas 2 perguntas, você vai ver, eu posso estudar 1 hora por dia. Se você tem 1 hora por dia, use e abuse dessa 1 hora. Se você tem 30 minutos, use e abuse desses 30 minutos. Se você tem 2 horas, use e abuse dessas 2 horas. O negócio é, independente do tempo que você tenha para estudar inglês, você tem que estudar com qualidade e eficiência. Não adianta você ter 1 hora de estudos e você estudar de qualquer jeito. Gente, estudar inglês não é só sentar a bunda na cadeira e enfiar a cara num caderninho, numa mesa como eu tô aqui. Não, estudar inglês você pode estar fazendo isso em vários momentos do dia a dia. Outra coisa em relação a esse tempo é que a gente sempre tem mais tempo. Como assim, Ingrid? O tempo que a gente tá lavando o carro, lavando o cabelo, lavando os pratos, varrendo a casa, arrumando o quarto, todos esses tempos a gente pode sim tá usando para aprender inglês. Foi aquilo que eu falei, estudar inglês não é só sentar a bunda e estudar. Estudar inglês, você pode fazer isso a qualquer momento do dia. Você tá indo para faculdade, para o trabalho, para a igreja, você coloca algum áudio em inglês, você coloca qualquer coisa em inglês para ir escutando, seja música, podcast, livro em áudio, Bíblia em áudio, qualquer coisa, tá? Se você tem aquela 1 hora para estudar, use e abuse, mas a gente sempre tem mais tempo para estudar, que é o tempo de lavar os pratos, fazer as coisas da casa, entendeu? Arrumar o quarto e essas coisas mais. Próxima pergunta é a seguinte: assistir vídeo em inglês sem legenda ajuda? Mesmo quando você não entende 60% do vídeo? Primeira pergunta, assistir vídeo em inglês sem legenda ajuda? Sim, ajuda. Mas uma grande questão aqui, digamos, é em relação ao seu nível de inglês. Qual é o seu nível do inglês? Aqui a gente está falando para iniciantes. Então, de cara para iniciantes básicos no inglês, eu sugiro você colocar a legenda em inglês. Porque a outra pergunta é a seguinte: mesmo quando você não entende 60% do vídeo. Aqui eu fico dividida em relação a isso por conta do seguinte. Primeiro,
Você pode assistir o vídeo em inglês sem legenda e ir se forçando. Não, eu vou me forçar a entender, eu vou me forçar a entender. Não entendi praticamente nada, mas beleza, eu vou assistir outro vídeo. E eu vou continuar assistindo, persistência, consistência. E eu vou continuar assistindo. Uma hora, você vai entender quase uns 60%. Vai chegar um momento de tanto escutar, de tanto persistir, de tanto, não, tô ficando com raiva disso, eu vou continuar escutando. De tanto você, assim, persistir, você vai começar a entender melhor. Mas aí a gente tem uma outra questão. Pode ser que você consiga ter uma evolução, pode ser que você consiga estar entendendo melhor após estar assistindo vários e vários vídeos sem a legenda. Mas também pode acontecer de alguém ficar frustrado, decepcionado, irritado, porque não está entendendo. Então, nesse caso, você coloca a legenda em inglês. Entenda o seguinte, não é pecado colocar a legenda em inglês. Se você precisa da legenda em inglês, coloque. Há filmes que eu assisto, falei bonito agora. Tem filmes que eu assisto que eu preciso colocar a legenda. Então, eu coloco a legenda em inglês, tá? Então, se você precisa da legenda em inglês, coloque. Mas você também pode ter, né, on the other hand, por outro lado, você também pode querer ficar nessa de ir se forçando de ir sem a legenda, tá? Então você tem essas duas opções, ir se forçando a escutar sem a legenda ou colocar a legenda em inglês. O que você escolher fazer tem que ser aquilo que é melhor pra você. Rimou. E uma coisa, assim, legal de assistir sem a legenda é que, primeiro, você não vicia na legenda. E depois, para tirar o vício da legenda em inglês, é difícil, né? A legenda em inglês, ela dá aquele suporte pra gente. Mas aí, depois, para tirar a legenda em inglês é um pouquinho complicado. É como se você fosse o quê? Tirar o peito de um bebê, como se fosse tirar a chupeta de uma criança. É complicado. Tirar a fralda, entendeu? É complicado. E outra coisa também é que no dia a dia, tipo, você tá aqui me escutando, não tem nenhuma legenda aqui. No dia a dia a gente fala e não tem legenda. Então essa é uma coisa boa de assistir sem a legenda, mas você tem que fazer aquilo que é melhor pra você. Se até aqui você já foi ajudado, já teve dicas que te ajudaram, deixa aí a tua curtida. Next question, próxima pergunta. Um livro em inglês para ler, para iniciantes. Lembrando, nosso vídeo é para iniciantes. Então você, iniciante, o seguinte, primeiro, livros infantis, mas não livro bebê, tá certo? Livros infantis, tipo criança de, 7 anos, 10 anos, por aí. Outra coisa, livros infanto-juvenil, porque ele vai ter a linguagem mais simples. Então, livros infantis, mas não livro bebê, livros infanto-juvenil. Você pode também estar pegando livros com a versão didática. Por exemplo, esse livro aqui. É o livro Orgulho e Preconceito. O livro original, ele é enorme e grosso, mas essa aqui é uma versão didática, então ele é mais fininho e a linguagem é melhor de entender. Você também pode estar pegando gibis, tá certo? Os gibis são ótimos, você que é iniciante, vai ter as imagens que te ajudam, as falas são pequenininhas. Eu acho que é aqui que é melhor de ver, não sei. Então, assim, gibis são uma ótima opção. Agora você teria que comprar. Eu não sei se tem gibi online assim, você pode encontrar, mas você pesquisa. Se você encontrar, você me diz, gibi online. E você também pode estar lendo Harry Potter, os livros de Harry Potter em inglês, eles são linguagem simples, e também Diário de um Banana. Diário de Banana, claro, em inglês. Tudo aqui em inglês, né? Duh. Eu tenho um canal no Telegram com alguns livros em inglês com linguagem simples. O acesso para ele tá lá na descrição do vídeo, então você pode estar acessando eles se você quer. Outra coisa agora em relação à Bíblia. Se você quer ler a Bíblia em inglês, não leia com uma versão difícil. Por exemplo, eu tenho essa Bíblia aqui, que é a King James. Gente, King James, sem ser atualizada, é uma versão horrível, é uma versão monstro. Inglês arcaico, é sério, é inglês arcaico. Eu tenho muita dificuldade para poder entender certas coisas dessa Bíblia. E aí eu tenho essa Bíblia aqui, que é uma versão mais atualizada, que é a versão NVI. Em inglês é NIV, alguma coisa assim. E aí a linguagem é mais simples, ganhei de presente da minha counselor, lá no English Camp. E aí, se você quer ler a Bíblia, leia a Bíblia em inglês com versões mais atualizadas, e eu recomendo você começar pelos evangelhos, porque são histórias, e aí vai ser mais fácil de entender. Mas a questão do livro é que você tem que ler o que você gosta. Leia o que você gosta e procure numa versão didática, numa versão atualizada, que vai ser show. Próxima pergunta. O que você acha de treinar inglês com outras pessoas iniciantes como eu? Prejudica? Então essa é uma pessoa iniciante perguntando se pode praticar speaking com outra pessoa iniciante.
Eu particularmente, é uma opinião minha, eu prefiro que você pratique com uma pessoa que tenha um nível acima do seu. Mas se você só tem pessoa iniciante para praticar, pratique. Você vai deixar de praticar só porque é uma pessoa iniciante? Não. Vocês vão crescer juntos, vocês vão evoluir juntos, vocês vão estar se ajudando. Então, se você só tem alguém iniciante para praticar, pratique. Não deixe de praticar só por conta disso. Se você conhece uma pessoa iniciante que precisa dessas dicas, quando acabar esse vídeo, pega esse link e manda para ela. Vamos ajudar os amiguinhos. Última pergunta é a seguinte: sou iniciante, tenho dificuldade em colocar frases no passado e futuro e dificuldade em gramática. Devo me preocupar com isso agora? Então, eu não diria preocupar, mas dar a devida atenção. Primeiro, em relação à gramática. Gente, gramática, ela é importante. Tem gente que faz um caos da coitada, mas a gente precisa sim de gramática. Mas você não vai focar na gramática. A gente sim tem que dar atenção, mas não só focar nela. Então, fique estudando gramática, tá certo? Use aplicativos como o Grammar e o Johnny G. Esses aqui, esses aplicativos, eles são ótimos para você ir fazendo exercícios, praticar a gramática. Gramática é importante, então vai estudando ela de pouquinho em pouquinho. Já em relação à questão dos verbos no passado e os verbos no futuro, realmente é um negócio assim complicado no início de colocar os verbos no passado. Porque a gente tá lá, a gente sabe que tá falando coisas que já aconteceram, mas esquece de colocar o verbo no passado. Eu sei como é. Então o que eu sugiro é, no final do dia, você grava aquele relato que você fez no dia, né? Então, por exemplo, hoje é terça. Então, hoje à noite, terça-feira, eu vou dizer Today I did that. Today I did that. Então, você vai dizer, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. E aí você fica lembrando pra você mesmo. Coloca o verbo no passado, coloca o verbo no passado. E a questão é praticar. Quanto mais você pratica, mais fácil vai ficar, melhor vai ficar. Então, quando você estiver praticando o speaking, faça perguntas. Fale coisas que já aconteceram, uma viagem, o que você fez semana passada, uma história da infância. Em aulas de speaking eu gosto de fazer isso. Eu pergunto coisas que já aconteceram para a pessoa poder ir praticando os verbos no passado. E os verbos no futuro eu particularmente acho mais prático de estar colocando. Você pode dizer I will ou going to, mas tudo aqui a questão é a prática. Quanto mais você pratica falar coisas usando esses tempos verbais, mais fácil vai ficar. Traduzindo, fale coisas que já aconteceram, uma viagem, histórias engraçadas da infância. E também fale coisas que você vai fazer, o que você quer fazer no futuro. Essas coisas vão te ajudar a colocar os verbos no passado e no futuro. A questão aqui é prática, pratique, pratique e pratique. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você é iniciante. Então, lá na descrição do vídeo tem um curso gratuito para iniciantes. É um curso básico de inglês. Eu sugiro você, além de pegar essas dicas, de colocar essas dicas em prática, faz também esse curso gratuito, porque pode te ajudar. Se você tem alguma dúvida, coloca lá nos comentários que eu vou estar respondendo. Dá a curtida nesse vídeo and see you next time!